Foram 15 dias de intertemporada, mas na primeira partida do Internacional após esse período, Medina não colocou em prática aquilo que todo mundo esperava em termos de conceitos e dentro daquilo que foi trabalhado no CT Parque Gigante. Mercado foi a grande novidade na escalação, como lateral esquerdo. O Internacional foi previsível, pouco criativo e vulnerável defensivamente. Construiu uma vitória no primeiro tempo com 2 gols, mas através de falhas e de um desempenho muito ruim, cedeu o empate para o 9 de outubro no Equador e se complica no grupo da Copa Sul-Americana. O foco agora é contra o Atlético Mineiro e Medina tem muitos problemas para resolver. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 6 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vamos falar sobre essa derrota, empate, com gosto de derrota. Tô com a derrota na cabeça porque assim, o Inter jogou tão mal, o Inter se apresentou tão mal no Equador e o Inter poderia ter perdido. O empate foi um bom resultado dentro das circunstâncias da partida que foram apresentadas ao Internacional. A escalação de Medina, ela teve uma surpresa. A gente durante todo o tempo projetou uma escalação com o Lisiero sendo lateral esquerdo e o Johnny como volante, porque foi o que Medina trabalhou ao longo da intertemporada no CT Parque Gigante. Na sexta-feira o Lisiero deu uma entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional e disse: eu estou trabalhando como lateral esquerdo, estou treinando como lateral esquerdo. A gente disse aqui, o Medina estava encantado com a capacidade do Lisiero de ser um lateral esquerdo, mas cair como um zagueiro também, dependendo da maneira que o jogo se apresenta. Quando o Inter ataca, ele auxilia ali mais por dentro num processo de construção e avança o Bustos. Nada disso foi feito. Ele começa o jogo com Gabriel Mercado no time e o Johnny fora. E o Gabriel Mercado fazendo o papel que havia sido treinado pelo Lisiero, como lateral esquerdo / terceiro zagueiro. E o Lisiero fazendo o papel do Johnny, que estava no time titular e acabou sendo sacado. O time do Inter, com essa formatação, Lisiero como volante, Mercado como lateral esquerdo / zagueiro, fez um primeiro tempo muito ruim no Equador. Foi dominado pela equipe do 9 de outubro, principalmente nos primeiros minutos da partida. Sofreu riscos, mas dos males o pior, porque o Inter conseguiu chegar ao gols através de alguns méritos, mas principalmente através da deficiência do seu adversário. Logo aos 25 minutos, uma pressão que o Inter faz, e aí o mérito, o Lisiero foi lá marcar o zagueiro da equipe o Becerra, zagueiro da equipe do 9 de outubro, que acabou falhando, errou um passe. O Tyson recuperou, e aí a grande jogada do Tyson. Ele tira do marcador, dá o passe para o Maurício, que faz uma bela movimentação. O Maurício finaliza 1-0 Internacional, aberto o placar no Equador. Logo na sequência, menos de 1 minuto depois, saída de jogo, a bola vai para o goleiro do 9 de outubro, que vai tentar dar um passe e entrega a bola no pé do Edenilson. E aí, de novo, o mérito do Inter, que soube atacar rapidamente. Do Edenilson para o Tyson dá outra bela assistência agora para o Wesley Moraes, que bate e a bola entra no canto do goleiro Pinos, do 9 de outubro, e o Inter constrói ali um resultado que lhe daria tranquilidade. Uma vitória foi encaminhada pelo Internacional no primeiro tempo. O Inter abriu 2-0 contra o 9 de outubro. Bom, um time muito inferior tecnicamente não teria condições, e a gente falava isso no intervalo da jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, de buscar algum tipo de reversão no resultado, de buscar um empate. Mesmo que o Inter estivesse jogando mal, o cenário ele era positivo, porque pelo menos o Inter ganhou jogando mal dentro do que se projetava contra uma equipe muito fraca em uma estreia de Copa Sul-Americana. O gramado, é verdade, atrapalhou. O Inter não conseguiu trocar passes, mas o 9 de outubro também não conseguiu. E aí, no segundo tempo, o 9 de outubro dominou o Internacional, principalmente no aspecto físico, mas muito também no aspecto tático. O Internacional teve a saída do Tyson, que sentiu alguma coisa no intervalo, e entrou o Caio Vidal, e não conseguiu criar no segundo tempo. Primeiros minutos o Inter até controla, mas aos poucos o 9 de outubro vai começando a tomar conta da partida e a criar volume de jogo contra o gol do Daniel, que faz um milagre em uma cabeçada do Daluz, através de uma cobrança de escanteio. O Daluz cabeceia e o Daniel faz um milagre, mais ou menos antecipando o que poderia vir, porque no escanteio seguinte, o Daluz novamente cabeceia livre, falha de marcação do Gabriel, e aí o Daniel não consegue buscar 2-1 para o 9 de outubro e pressão equatoriana. Pressão ao ponto de
uma tabela pelo lado esquerdo, envolveu o time do Internacional defensivamente. O cruzamento para o Daluz, que de novo, de cabeça livre, vence Daniel e empata a partida. Tá bom? Poderia ter sido mais. O Daluz teve outra oportunidade ainda de ampliar, de virar o marcador, de fazer o 3-2. Não só o Daluz, em outro lance o Caicedo quase empatou, quase virou o jogo. Em outro lance o Dani Luna quase virou o jogo. O Inter quase perdeu para o 9 de outubro. De ponto de vista positivo, Wesley Moraes fazia uma boa atuação, mas se lesionou. Posterior da coxa. Provavelmente vai ser um desfalque para o Inter nos próximos jogos. O Tyson fazia uma boa atuação. Sentiu, saiu de campo. O Edenilson fazia uma boa atuação no primeiro tempo e para mim foi o melhor jogador do Inter em campo, depois do Daniel, que salvou o Inter em diversas oportunidades. No mais, um time do Inter burocrático, um time do Inter mal tecnicamente do ponto de vista individual. O Gabriel, por exemplo, fez uma partida tenebrosa. A pior partida do Gabriel com a camisa do Internacional. O Lisiero foi mal também. O Caio Vidal não conseguiu criar muito no setor de ataque. O Maurício fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo um pouco apagado e defensivamente o time do Inter muito mal. Bruno Mendes foi mal no primeiro tempo. Gabriel Mercado, não deu para entender o que Medina tentou fazer e procurou, pensou com a escalação do Gabriel Mercado como titular. O Kaique Rocha talvez tenha sido que se salvou na defesa do Internacional. Uma atuação preocupante para um resultado vexatório e para uma atuação vexatória também na estreia da Copa Sul-Americana, principalmente dentro do que se esperava, através do processo de intertemporada realizado ao longo das últimas 2 semanas. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu fiz as minhas apostas para Inter e 9 de outubro. O empate estava pagando 3,3. Eu joguei R$10 no empate, voltou 33. Eu apostei também que o Inter faria mais de 1,5 gols. Eu estava pagando 1,9. Joguei R$10, voltou 19. Mas eu fiz uma aposta no placar exato. Perdi R$10 porque eu botei 1-1 e terminou 2-2. Mas eu saí no lucro. Tu também? Se não, joga na KTO. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal e a gente vai repercutir ainda esse empate com gosto de derrota lá em Manta, no Equador. Beijo!